Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. No mês dedicado aos treinadores, à comunicação e às ligações, eu tenho o prazer de ter já ao meu lado um nome bem conhecido do futebol português. Porque há nomes que ficam colados a uma geração. Rui Jorge é um desses nomes. Nasceu em Vila Nova de Gaia e com apenas 9 anos já vestia as cores do Futebol Clube do Porto. Cresceu num futebol em que o talento tinha de se provar todos os dias. Como lateral esquerdo, passou pelo Porto e pelo Sporting. Em campo, era visto como um jogador discreto, mas de confiança. Um lateral que não vivia de espetáculo, mas de consistência. Cumpria sempre, lia bem o jogo, dava segurança à equipa, inteligente taticamente, sereno nas decisões e leal com os colegas. Talvez por isso tenha sido titular indiscutível no Sporting durante quase uma década. E acredito que a sua forma de jogar já antecipasse o treinador em que se veio a tornar. Rigoroso, calmo e consistente. Foi internacional português em 45 ocasiões, esteve no Euro 2000, no Mundial 2002 e no Euro 2004. E foi no Restelo, de olhar posto no Tejo e comandado por José Couceiro e Carlos Carvalhal, que fechou a sua porta de jogador. Após terminar a carreira, escolheu formar gerações. Abraçou o desafio de ser treinador dos Sub-19 do Belenenses durante 4 épocas e, em 2010, começou a comandar a seleção portuguesa Sub-21. Num futebol em que os ciclos duram meses, Rui Jorge ficou 14 anos à frente dos Sub-21, quase uma eternidade. E isso por si só é uma lição de consistência. 127 jogos e 97 vitórias como selecionador. Manteve ao longo destes anos um padrão pouco comum no futebol. Uma exigência calma, um estilo de liderança que sabe não precisa de gritar para se fazer ouvir. Acompanhou e deixou marca em atletas que hoje são referência no futebol mundial. João Félix, Vitinha, Diogo Costa, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e tantos outros. Muitos deles ainda hoje dizem que foi com o Mr. Rui Jorge que começaram a acreditar que podiam chegar mais longe. Um treinador que considera que o mais importante do que o resultado é todo o processo para lá chegar. A sua marca não está só nos títulos, está na forma como constrói carácter, no rigor de cada detalhe dentro e fora de campo, na exigência que não abre exceções e na serenidade com que lidera. Há quem diga que uma geração inteira não conheceu os Sub-21 sem Rui Jorge. Talvez por isso o futebol português lhe deva mais do que números ou resultados. Deve-lhe a identidade de uma geração, o carácter de um guia e uma herança que ficará marcada para sempre. Hoje eu quero falar com o treinador e com o homem que transformou tempo em legado, decisões em crescimento e exigência em cuidado. Vamos falar de futebol, mas sobretudo de pessoas e do que só a experiência nos ensina. Mr. Rui Jorge, bem-vindo ao Invisível. Muito obrigado. E obrigado por essa apresentação. Gostei mesmo de a ouvir. A liderança calma, temos que discuti-la. Vamos discutir isso. Mas tirando isso, gostei mesmo da apresentação. Sim. Obrigada por estar aqui. É um prazer, Rui. Obrigado. Como lhe estava a dizer, o Rui faz parte da geração de jogadores na altura que me fez gostar de futebol e apreciar aquilo que de melhor temos em Portugal, no desporto. Rui, eu vou começar por falar precisamente na sua carreira de atleta, porque antes de chegarmos até aqui passamos por uma data de anos como jogador. O que é que mais o marca na sua carreira como jogador? Foram os anos vividos em balneário, todas as experiências que pude ter. Eu adorava jogar futebol, foi o que eu sempre gostei de fazer e o que me recordo ao longo destes anos todos é de todos os dias ir feliz para o meu local de trabalho, que passou a ser o meu local de trabalho, mas que anteriormente era o meu local de diversão e nunca o deixou de ser. Depois acrescido a um balneário, a um conjunto de pessoas que felizmente encontrei excelentes balneários, excelentes ambientes e onde fui feliz a minha vida toda enquanto aí estive a partilhar balneários e a jogar e a fazer o que realmente adorava. Oh, Rui, para além do balneário, e sabemos que isso é muito importante, esta cultura de grupo dentro de uma equipa, o que é que mais traz, o que é que mais recorda enquanto jogador? Eu recordo-me
de vários momentos da carreira. Recordo-me de sacrifícios que tive que fazer, recordo-me de natais em que tive que treinar no dia de Natal, recordo-me, há uma série de situações, de momentos que eu deixei de viver ou de poder viver, momentos de enorme tristeza, de muita alegria. Portanto, foram muitos anos, desde os 9 anos que eu digo praticamente em termos de fins de semana, dos 9 aos 32, praticamente não existiam fins de semana, que era durante parte da vida, quando os nossos amigos têm a sua liberdade, é quando nós não a temos. Então eu recordo-me desses momentos todos, pontualmente, é evidente, mas recordo-me de tudo isso. Rui, o Rui, como eu disse na apresentação, havia aqui um equilíbrio, uma consistência sempre ao longo da sua carreira. Qual é o segredo para nós, também para os atletas que nos estão a ouvir? O que é que o Rui considera ser este segredo para haver uma consistência de processo? Também a forma de jogar leva a que isso aconteça, ou seja, eu acredito que esta consistência seja mais fácil em jogadores que não são jogadores que fazem a diferença, por exemplo. São jogadores que funcionam em termos de equipa, que têm que ser bons para funcionar em termos de equipa, obviamente, mas cuja característica diverge um bocadinho de jogadores que são pontualmente muito mais desequilibradores, etc. Mas, acima de tudo, eu acho que tem que ver com a forma como sempre encarei a profissão, e aqui já estamos a falar de uma altura em que me tornei profissional, e essa consistência refere-se com certeza a essa altura. O amor com que se faz, com que se pratica o futebol, o perceber que, estando eu em clubes de grande dimensão em Portugal, o perceber que na alta competição há muita gente a querer o nosso lugar, e como eu dizia, agora até como selecionador, nunca estive cómodo, mas estive sempre em local que sempre gostei muito, e por gostar muito tive que cuidar dele, e o cuidar dele passa todos os dias por fazer com que as pessoas sintam e saibam que eu mereço lugar. E como é que decide, Rui, ser treinador? Um bocadinho por acaso. Eu recordo, como disse, eu continuava a adorar jogar. A minha última experiência no Belenenses com o Mr. José Couceiro, não cheguei a apanhar o Mr. Carvalhal, porque entrei apenas nos últimos 6 meses, mas foi uma experiência um bocadinho diferente daquela que eu tinha vivido até então. Tinha sempre estado em clubes para lutar por títulos, com a tal exigência sempre muito elevada, e no Belenenses eu senti um bocadinho uma diferença a esse nível, a forma de encarar uma derrota, a forma do trabalho pré-treino, pós-treino, e foi ali algo que não me preencheu na totalidade. Na altura tinha mais um ano de contrato, ainda não se sabia se o Belenenses continuaria na primeira divisão ou iria para a segunda. Foi aquela situação que depois o Belenenses acabou por ficar, e na altura o presidente falou comigo a perguntar se eu gostaria de treinar os júniores do Belenenses, e eu disse que iria experimentar, mas que diria em pouco tempo se quereria ou não continuar, e a verdade é que me apaixonei pelo treino também, e a partir daí seguiu-se a história que sabemos até hoje. O que é que sempre procurou desde o primeiro momento enquanto treinador, Rui? Em primeiro lugar, e naquela minha primeira experiência, era perante jogadores que estavam e que acalentavam o sonho que eu também tinha vivido, tentar mostrar-lhes o que seria necessário para o conseguir, ou parte do que seria necessário, e tentar que eles percebessem as ferramentas que precisavam de utilizar para lá chegar. Basicamente era isso. Quais são essas ferramentas? Agora também estamos curiosos e tenho a certeza que quem nos está a ouvir quer saber. Que parte da forma como se entregam ao treino, por exemplo, nas camadas jovens do Belenenses, a intensidade com que o fazem. Deixe-me referir que na altura o Belenenses tinha equipa de júniores e não havia equipa B, etc., nem sub-23, portanto estávamos no escalão
imediatamente anterior ao escalão sénior. Portanto, o que eu lhes dizia muitas vezes era que dali só saltariam para a equipa principal. E há de facto um fosso grande que pode ser atenuado quando começamos a pensar de igual forma àquilo que se faz no futebol profissional. E havia lacunas a esse nível. A intensidade dos treinos, a forma como se vivia fora do futebol, sabendo sempre que nunca é igual o miúdo que tem que sair da escola a correr para ir para o treino, que chega a casa às não sei quantas da noite para ir para a escola novamente no dia a seguir. A forma como se como se encaram os companheiros de equipa, o respeito que se deve ter, algumas dessas situações que nós tentávamos alertar para que se alterassem comportamentos, em alguns casos, incentivar para que se continuassem noutros casos, basicamente. Eu acompanho muitos atletas dessa geração, 18, 19 anos, e efetivamente eu costumo dizer que eles para mim são os heróis, não é? Porque, tal como o Rui disse, eles têm que ir às aulas, eles têm que acordar cedo, deitar-se tarde porque chegam do treino e ainda têm que jantar, e é efetivamente necessário que haja aqui muita motivação, e às vezes a motivação intrínseca, a motivação do próprio não chega. O que é que eu faço enquanto treinador? O que é que o treinador pode fazer para agarrar aqui o jogador? Pois, é a parte que não dominarei tanto. Conto muito com essa vontade da parte do jogador e principalmente eu vou-me reportar à minha experiência, àquilo que vivi com os júniores do Belenenses, que é diferente daquilo que vivi agora recentemente com os jogadores de seleção. São situações diferentes, portanto cada grupo terá as suas necessidades, inclusive de motivação, mas o que eu me recordo nessa altura eram miúdos extremamente motivados, mas que percebiam que a porta era demasiado estreita a seguir. E isso sim levava eu não digo desmotivação porque nunca senti muito essa parte, mas talvez um bocadinho resignados de tentar, sabiam que estavam ali a lutar por uma coisa que era quase impossível de conseguirem. Ainda assim, a alteração que existiu na altura em termos daquilo que eu falei há bocadinho, da forma como se encarava o treino, de terem um treinador que tinha sido alguém que eu sei que eles reviam como alguém que tinha atingido patamar que eles gostavam de atingir. Isso por si só era uma motivação e eu senti que da parte deles havia um entusiasmo e uma forma de encarar os treinos diferente. E gostei muito dessa parte também. Eu ia mesmo referir isso, só o facto do Rui ter sido o jogador que foi já era um estímulo para eles. Para aquele nível, sim, sem dúvida. E retirei muitos benefícios disso, é evidente, quando mesmo na própria execução, e era o tempo onde eu ainda conseguia executar ao nível claro. Superior ao deles, que já não acontecia agora, não é? Porque os jogadores eram de outro nível também, e eu também já estou noutra fase, mas de facto, recordo na altura mesmo de jogar com eles, etc. E de facto, para quem está a aprender, porque eu também vivi essa situação, mais uma vez. Eu era júnior do Porto e o Inácio, o Mister Inácio, para mim, foi o meu treinador nos júniores do Porto. E eu olhava para ele como alguém que tinha atingido um campeão europeu, etc. E eu lembro-me da forma como olhava para ele. E acredito que os meus jogadores também me vissem mais ou menos dentro da mesma forma. Isso é uma vantagem muito, muito grande. E o que é que traz, Rui, do Rui jogador para o Rui treinador? Tudo. A minha essência é essa, não tenho dúvida. Tudo que vivi é aquilo em que continuo a acreditar, e não tenho dúvida que aquilo que sou como treinador é o reflexo daquilo que fui como jogador. Claro que tentando sempre aprender coisas novas, ler coisas novas, etc. Mas a base, não tenho dúvida que é formada enquanto jogador. Os meus pensamentos são estruturados em função daquilo que vivi, com quem vivi, o que mais gostei, o que menos gostei, mas tudo parte daí. Ainda hoje, como treinador, continuo a pensar muito como jogador.
se eu estivesse, quando eu estava daquele lado, se eu estivesse daquele lado, com as diferenças que existem do que era o antigamente para o agora, mas continuo a pensar do Isso é outro muito lado. interessante, porque no meu ponto de vista esta capacidade de nos pormos no lugar do outro é uma mais-valia nas ligações e já vamos lá. Mas antes de irmos às ligações eu vou pegar aqui no que o Mister disse. E quais são os valores, Mister, dos quais não abdica? Porque eu sei que existe aqui rigor. Eu fiz aqui um trabalho de casa, fui ler algumas entrevistas dos últimos, sobretudo dos últimos anos como selecionador, e eu sei que há rigor nos detalhes, há rigor nas pequenas coisas, dentro e fora de treino. Quais são os valores dos quais o Rui não abdica enquanto treinador? Pois, estávamos a falar, foram valores que eu, não é que eu criei, mas que eu estipulo para um grupo. Mas estipulo para um grupo como estipulo para a vida. E os jogadores sabem que há sempre, a primeira vez que estão comigo, há um conjunto de valores, de normas, de regras, chamemos-lhe o que quisermos, que eu faço questão que eles, da primeira vez que nos encontram, que saibam quais são. E isso passa pela inteligência, pelo respeito, pela hierarquia, por perceberem, pela confiança e pela paixão, que é o que engloba tudo isso. Portanto, tem alguns pilares nos quais assentam os comportamentos que devem ter quando estão naquele grupo, que divergem ou podem divergir de treinador para treinador, mas que naquele caso, ou no meu caso, serão assim. E que são o que vai nortear tudo aquilo que nós depois vamos fazer. É a base de tudo. E agora indo aqui um bocadinho mais para esta vertente de treinador, que apresenta quais é que são os pilares do grupo, para nós conseguirmos que o grupo respeite, acima de tudo é fundamental criarmos aqui estas ligações. Certo. Qual é para si a chave das ligações? Um dos pilares, que é a confiança, eu também lhes digo imediatamente, não me basta chegar aqui e pôr confiança e dizer que é um pilar e vocês passam a acreditar em mim ou eu acreditar em vocês. Isso não existe. Eu sei, isto está aqui e eu acredito que no final do nosso percurso isto vai estar presente. E a verdade é que é uma coisa que temos conseguido. Mas como é que se atinge isso? Com as ações. Não há outra forma de atingir, não é dizer, olha, confia em mim e eles vão confiar, não. Eu vou ter que lhes demonstrar que podem confiar em mim e eles terão que me demonstrar que eu posso confiar nele. E isso é através das ações. Estávamos a falar há bocadinho daquilo que vivi como jogador e como treinador, o que me aporta ou não. E há uma coisa que o jogador, já disse muitas vezes, às vezes olha-se para os jogadores e as pessoas têm ideia, não são inteligentes e não sei o quê. Dentro daquilo que é a realidade deles, são do mais inteligente e perspicaz que existe. E se um treinador sabe disso, não adianta esconder fraquezas, porque eles vão encontrá-las. Portanto, há que ser verdadeiro. E isso é uma coisa que é inegociável. E para mim estaria a cair num grande erro se não fosse verdadeiro com eles, porque eles vão perceber. E essa verdade acaba por ser também aqui a base da vossa ligação. Também. Faz parte da confiança, faz parte do respeito. E estávamos aqui a falar, antes de virmos para o ar, precisamente nas diferentes personalidades. A que importância é que o Rui dá ao facto de conseguirmos olhar para cada jogador na sua individualidade? Eu vou ser melhor quando conseguir perceber essas diferenças. Agora, não sou um treinador perfeito, também há algo, claro, nem sequer uma pessoa, e é logo o que eu lhes digo também, é uma das coisas, das primeiras, não esperem de mim a perfeição, que eu não sou perfeito. Claro que vou errar. Portanto, escusam de procurar erros, eles vão existir, não precisam de procurar muito porque isso vai acontecer. Agora vou tentar errar o menos possível e tentar ser o mais justo, sabendo nós que essa tal justiça pode nem sempre acontecer, mas vamos tentar sê-lo. E isso, acho que depois eles, pelas ações, vão acabar por perceber. O que é que mudou, se é que mudou alguma coisa, no Rui, pelas minhas contas, há 18 anos atrás, quando começou a ser treinador, para o Rui de hoje em dia? A essência é a mesma. A essência é a mesma. Eu acho que talvez seja
mais calmo hoje em dia. Talvez tenha outra margem. É evidente que este processo nos dá outra maturidade, que consigamos gerir melhor, mesmo enquanto treinadores, a alguns momentos. Isso faz parte do crescimento. Quanto mais atletas e experiências passarmos, mais vamos tendo as tais ferramentas para o futuro. E não parar de aprender. Eu posso dizer, até há bem pouco tempo, há uns jogadores mais fáceis de perceber do que outros. E há outros que são mesmo muito complicados. Eu tive uma situação há relativamente pouco tempo com um jogador que não me transmitia nada. Ou seja, eu não lhe conseguia, eu sentia que não lhe conseguia chegar. Falava com ele e havia uma aparente indiferença que tinha sido diferente de tudo que eu tinha encontrado até então. No género, um elogio, ele ficava impávido e sereno, uma crítica, ele ficava impávido e sereno. E eu, enquanto treinador, nunca tinha vivido isso. Eu não consegui perceber se ele estava a gostar, se não estava a gostar, se estava a testar, se não estava. E no final do meu percurso com ele, eu chamei-o à minha casa e disse: anda cá, quero falar contigo. Para tentar perceber se no futuro eu tiver um jogador como tu, o que é que eu devo fazer? Porque eu sinto que não te cheguei. E se calhar até tinha chegado mais do que aquilo que eu pensava. Ainda assim, isto para dizer o que é que mudou, há situações em que continuamos a lidar com coisas com as quais não tínhamos lidado e que nos ajudam em termos futuros a tentar lidar de outra forma. Ele colaborou? Colaborou, sim. Mesmo sem ter uma resposta concreta, colaborou, sim. E miúdo de quem, apesar disso, que eu gostava muito dele, mas sentia que havia ali algo diferente. Agora, muitas vezes nós não conseguimos chegar à origem de determinados comportamentos, não conseguimos chegar a um treinador, jogador, há aqui algumas partes que não nos permitem chegar, principalmente em termos de seleção, mesmo que tínhamos essa vontade, o tempo também não abunda. Mas para responder um bocadinho, e acho que fugi um bocadinho da Não, está ótimo. E até porque eu tinha aqui outra coisa para lhe perguntar. Mister, há 14 anos atrás, quer queiramos, quer não, a geração era distinta, era diferente. Até porque os atletas que teve há 14 anos atrás são aqueles que estão a terminar a carreira quase agora, não é? Também teve que aprender a lidar com estas novas gerações. E continua a ter. E lá está, porque foge daquilo que foi a minha realidade enquanto jogador. É uma parte que me custa mais. É uma parte onde eu estou mais à deriva. Não há dúvida. Esta dependência das redes sociais, da dependência dos telemóveis, a forma como, para nós treinadores, eu nem sou assim de uma geração tão antiga, mas já bastante diferente de hoje em dia. E às vezes quando falamos, e pessoas da minha geração, faz muita confusão chegar a um balneário e a primeira coisa que fazem é pegar no telemóvel. Faz muita confusão. Faz-nos confusão porque essa não era a nossa realidade. Os momentos de diversão que eles têm, nós... E vamos voltar à velha questão, enquanto nós jogávamos as cartas e estávamos todos juntos a fazer uma série de brincadeiras, eles têm outro tipo de divertimento. E não vale a pena proibir, acho eu. Lá está, é a parte onde eu me sinto um bocadinho à deriva, mas eu acho que não vale a pena proibir, porque é a forma como eles se divertem hoje em dia. É evidente que continua a não permitir um telemóvel à mesa, mas isso são outros 500, mas a forma como se divertem em períodos de lazer num estágio, por exemplo, é muito diferente daquela que nós vivíamos. E não adianta, mas o espírito de grupo ganha-se de outra forma, não assim. Não, eles ainda assim conseguem ter interações entre eles com o telemóvel. Eu acho que podemos encontrar um equilíbrio, e agora também vou aqui confidenciar algo. Obviamente que eles têm os telemóveis, nós temos os telemóveis que não tínhamos há 10 ou 15 anos atrás,
Aquilo que eu sinto, porque eles depois também partilham comigo, não é? Que todas estas dinâmicas de grupo que vocês também lhes proporcionam são interessantes e eles gostam. E há aqui uma coisa, e acontece frequentemente, mesmo em casa, se não queres que eu esteja com o telemóvel, o que é que queres que eu faça? Dá-me outra coisa para fazer. E também cabe aqui um bocadinho a nós, enquanto adultos, encontrar aqui alternativas, porque os estímulos que o cérebro recebe com o telemóvel são muito mais elevados do que todos os estímulos que nós tínhamos a jogar às cartas. Não é? O que é que o cérebro faz? Como está tão treinado para estes vários estímulos, ele vai estar constantemente. Nós com o telemóvel temos imagens, temos sons, temos legendas, tudo ao mesmo tempo. Com as cartas não tínhamos, não é? Então a seguir, quando pousamos o telemóvel, o nosso cérebro está super ativo à espera de mais estímulos. E portanto, fica aqui uma boa dica para todos os treinadores. Se não queres que eu esteja com o telemóvel, o que é que eu posso fazer em alternativa? E vamos encontrar alternativas. E vocês nos estágios fazem isso. Tentamos fazer, mas a habituação, e aqui eu até levo mais para uma questão de habituação, cria conforto. E a nossa dúvida aqui é retirá-los do conforto, e até que ponto é que isso é positivo, ou retirá-los do conforto e isso passar a ser uma coisa mais negativa do que positiva. E a questão tem muito a ver com isso. Tentar saber exatamente o que é que será melhor para... basicamente é um bocadinho... Além destas questões, Rui, e acredito também que se sinta a diferença, nomeadamente hoje em dia, felizmente, falamos mais de emoções, falamos mais de estado emocional, falamos mais de motivação do que falávamos há 10, 12 anos atrás. Como é que eu chego, enquanto treinador, como é que eu chego a cada um dos jogadores? Não consigo dizer de uma forma geral a forma de o fazer. Não consigo. Porque chegamos a jogadores de forma diferente, porque os jogadores são diferentes. Portanto, fica difícil para mim responder à pergunta dessa forma. O facto de termos esta consciência que eles são todos diferentes, vamos tocá-los, era o que estávamos a conversar, não é? Vamos tocá-los de forma distinta. Tentar, pelo menos... nós conhecemos o jogador, tentamos conhecer o jogador, e dentro daquilo que é o nosso conhecimento do jogador, é evidente que nós sabemos, há jogadores a quem não é preciso dizer determinadas coisas, porque sabemos perfeitamente que ele é o primeiro a assumir que terá feito uma coisa menos bem. Há outros que nós sabemos que pelo ego, etc., que dificilmente achará que fez alguma coisa mal. Portanto, há uma variedade grande entre os nossos atletas e a forma como nós dizemos. Ainda assim, e eu sei que é um bocadinho contra aquilo que muitas vezes é defendido. Eu gosto da emoção, eu gosto mesmo errando, gosto de passar a mensagem com emoção. Eu dou um bocadinho o exemplo de falar no final dos jogos. Eu gosto de falar no final do jogo, embora haja quem não o defenda, e mesmo correndo o risco de não estar a ser o mais justo quanto poderia ser, ou o mais correto, eu gosto de o fazer, porque acho que é um momento que marca. E não me importo, às vezes, de errar, mas gosto de o fazer naquela altura. E é uma coisa que eu fiz, vou continuar a fazer, e nem que no dia seguinte tenha que dizer, atenção, eu disse isto no final de um jogo, peço desculpa, errei, vi mal a coisa, algo no género. Portanto, mas isso também transmite, essa honestidade e essa capacidade de assumir o erro também transmite confiança depois para os jogadores, não é? Sim, eu continuo a acreditar que sim. O que eu estava aqui a tentar dizer é que muitas vezes é uma coisa que não se defende, porque a emoção está elevada no final do jogo, está elevada para todos, para nós e para sim, eles, para todos, claro. E que poderão ficar mais sensíveis ou sensibilizados por alguma coisa que digamos, mas para mim não há problema nenhum. Para mim não há problema nenhum em marcá-los naquela altura, em ficar marcado por aquela altura, porque é uma forma deles me conhecerem melhor e é uma forma de eu os conhecer melhor a eles também. Sempre dentro do respeito, como é lógico. Mas... 14 anos, Rui, isto é inédito. Como é que se está 14 anos à frente de uma seleção? Não sei.
sempre vivi o dia-a-dia, sempre vivi, e era aquilo que eu estava a tentar dizer há bocadinho. Eu gostava muito daquilo que estava a fazer, gostava muito das pessoas com quem trabalhava, gostava muito de os apanhar nesta fase de crescimento, onde por vezes dão saltos inacreditáveis ao nível daquilo que é a presença deles em público, da forma como olham para eles no período que estão connosco. Muitas vezes passam de meros atletas que ninguém os conhece para estrelas, e que em qualquer lado que vão são reconhecidos e são idolatrados. E para mim era gratificante trabalhar nessa fase, percebê-los nessa fase, e cuidar disso e tentar que a nível de seleção tivessem sempre aquilo que é expectável para um jogador ou para jogadores da qualidade deles, e pudessem representar o país dentro de um determinado conjunto de valores que nós gostamos que eles o façam, e que sabemos que a maior parte dos portugueses se sentem orgulhosos deles o fazerem dessa maneira. Então essa motivação constante para que isto acontecesse, acho que nos levou a estar tanto tempo assim, com a anuência e com as pessoas que lideraram durante muitos anos, também a verem o reflexo daquilo que porventura gostavam que fosse a nossa seleção. Esta geração de sub-21 e esta seleção sub-21 é um trampolim, Rui. É um trampolim para altos voos e para podermos até de alguma forma mostrar-nos aqui ao mundo. Como é que se sente um treinador que depois vê estes atletas a prosperar e a chegar a altos patamares no desporto? É muito... eu digo que é gratificante porque não tanto pela vertente que me toca em termos do estar com eles, não tanto por isso, mas porque criamos afinidade com eles e sabemos que eles passam para um patamar que sempre desejaram estar. Portanto, eu não vou lá tanto pelo eu tive um dedinho nisto ou um bocadinho de importância nisto, não vou tanto por isso, mas sim porque eles conseguiram e atingir aquele patamar a que se propunham, e enquanto connosco estiveram sempre foram miúdos com excelente comportamento. Eu não tenho uma razão de queixa ao longo deste tempo todo, e fico satisfeito por isso, porque eles atingiram um patamar que ambicionaram e fizeram por merecer, claramente. Portanto, mais do que a importância que nós tivemos nesse processo, é o perceber que eles estão numa vida melhor, e que atingiram parte do seu objetivo. Sim, e que os conhecemos de perto, não é? E que estiveram ao nosso lado, e isto é bom. Sim, claro que sim. Claro que... Rui, eu sei que o Rui sempre incutiu, mais do que o foco no resultado, é o foco no trabalho. Acha que isto pode fazer diferença num atleta? Eu acho que sim. Porque eu temo, e já o disse várias vezes, eu temo a forma como se avalia hoje em dia aquilo que é alta competição. E é evidente que o resultado é importante, é evidente que o resultado é uma parte de um objetivo que se tem. O que eu tento dizer, e sei que muitas vezes não sou bem percebido, é que para atingir esse bom resultado há muita coisa antes. E não adianta falarmos desse resultado se não cuidarmos das coisas anteriores. Não adianta. É muito fácil viver ou tentar passar a ideia de confiança e de ambição do ganhar. É muito fácil passar essa ideia. Qualquer um pode fazê-lo. Qualquer um pode dizer, eu só gosto de ganhar, eu só quero ganhar, eu só sei ganhar. Qualquer um pode dizê-lo. Fazer o que é preciso para só ganhar, que não é possível, ou para ganhar mais vezes, é que é difícil. E isso muita gente não está preparada para fazer. Está muita gente preparada para falar e está pouca gente preparada para fazer. Não digo pouca gente. Está menos gente preparada para fazer, com certeza.
É interessante, E é isso. porque o treinador que se sentou aqui comigo na semana passada defende precisamente isso, e ele até dizia, a outra equipa também está a trabalhar, e o resultado é aquilo que nós não controlamos, porque o adversário também vem para ganhar. Basta termos equipas com a mesma ambição, com as mesmas armas para lutar pelo mesmo objetivo, e alguém não será bem sucedido. E não quer dizer que o trabalho seja mal feito. É porque alguém conseguiu ser melhor. E o facto de alguém conseguir ser melhor não quer dizer que nós tínhamos sido maus. Quer dizer que os outros foram melhores. Temos ter estado a um bom nível, mas os outros estiveram a um nível superior. E quando assim é, não há nada a fazer. Agora, toda a preparação que fizemos. Agora, tudo aquilo que deveríamos ter feito, tentamos fazer. Pronto. E isso, o que deveríamos ter feito, fizemos-lo. Fizemos o melhor que conseguimos. Se não conseguimos ser melhor do que os outros, e se estivermos no nosso melhor, então não há nada a dizer. Faz parte da competição. A competição é isto. Nós temos que estar preparados para competir, bem preparados para competir. E dentro dos princípios que queremos. Se quisermos ganhar com batota, é outra coisa completamente distinta. Não estamos a falar das mesmas coisas. Portanto, acima de tudo, embora hoje em dia, e atendendo a tudo que movimenta, principalmente o futebol, seja complicado passar esta mensagem, porque confunde-se ambição com o que deve ser feito. E hoje em dia, apenas por falarmos, este treinador é ambicioso porque diz que só quer ganhar e só o ganhar é que entra na sua cabeça, e como se isso interessasse alguma coisa. Mas os jogadores depois percebem, acabam por perceber isso também. Porque isto também os influencia, não é? Claro. Mais uma vez, as ações são muito mais importantes do que aquilo que as pessoas dizem. Eu dizia aqui num dos episódios, o treinador tem muita responsabilidade sobre aquilo que acontece num jogador ao longo da época. E por falar nisso, já que estamos a tocar na responsabilidade, é diferente ser-se selecionador do que ser-se treinador, que se tem um jogador o ano todo, não é? E falávamos precisamente sobre isso. Há um trabalho exaustivo da vossa parte enquanto selecionadores. São trabalhos diferentes. A questão é mesmo essa. Não é mais difícil, não é mais fácil, são diferentes. Há coisas que estão facilitadas, há coisas que estão dificultadas. O processo de treino, temos muito menos tempo para estar com eles, para os conhecer, para pôr em prática aquilo que são as nossas ideias, temos muito menos tempo, e nesse capítulo é mais difícil do que em termos de clube. Por outro lado, a gestão torna-se mais fácil, porque estão menos vezes connosco, a saturação é menor, a margem do jogador também é menor, porque sabe que se não for ele, há outro jogador, há centenas de jogadores para o lugar dele a qualquer momento, não está preso a um contrato, nem está limitado a um número de jogadores que normalmente no clube também tem, e neste aspecto é mais simples para um selecionador. Dependendo das equipas onde estejamos, também o ego de quem são selecionados melhores. Normalmente, em termos de ego, são jogadores que estão bem cotados e que estão bem... têm o ego em cima, e um selecionador tem-nos todos ali. Portanto, a esse nível, se calhar também é diferente do clube. Mas, regra geral, foi gratificante. Encontrei, e posso falar menos de clube porque estive lá há menos tempo, mas encontrei estímulos bons nos dois locais. Falando aqui de egos, como é que gerimos os egos? Mais uma vez, depende do nível de ego. É algo que eu só concebo o futebol como um desporto coletivo, e sempre o fiz. Portanto, para mim é relativamente fácil defender essa parte, ou seja, da equipa acima do individual. E eu não tenho problema, lá está na primeira conversa, de explicar. E se alguém se sentir acima do nível da equipa, tentar que me explique porquê. Mas isso felizmente não tem acontecido. Não tem acontecido. Todos têm conseguido perceber a mensagem, e acho que mesmo com grandes jogadores de vários clubes, temos conseguido sempre, e conseguimos ao longo dos anos, passar uma ideia de equipa e de coletivo.
E uma das coisas que eu sempre valorizei muito foi sempre esse altruísmo entre os jogadores da minha equipa, esse respeito que eles sempre tiveram uns pelos outros. Acho que foi uma coisa que consegui, lá está, uma daquelas coisas que se calhar não é mensurável, mas que nós sentimos dentro de um grupo e sentimos na forma como a equipa joga. Eu costumo dizer, Rui, não sei se o Rui concorda, mas eu costumo dizer isto. Para nós levarmos uma equipa para a frente, e sobretudo durante tanto tempo, temos que ser bons, tecnicamente, taticamente, mas também temos que ser muito bons aqui nas nossas ligações, nas nossas relações, na forma como criamos estes laços, na forma como transmitimos esta confiança à equipa, porque eu considero que tem que haver um equilíbrio entre estas áreas todas. Eu não posso ser só muito bom tecnicamente e depois descurar toda a parte humana. E aquilo que eu vejo quando olho para o percurso do Rui é que, efetivamente, 14 anos tem que haver uma componente e uma vertente humana, e por isso é que eu quis falar consigo, muito elevada. E a este nível eu preciso lhe dar os parabéns, porque estar 14 anos com estas gerações, com estes egos à frente de uma seleção, tem que ser um trabalho que eu acredito que é muito profundo. Eu acredito que porque de facto nós temos várias gerações ao longo deste tempo todo. Gerações que, embora não se cruzem em termos de seleção, cruzam-se em termos de balneários de clube. E quando se cruzam em termos de balneário de clube, muitas vezes os jogadores que vêm para mim pela primeira vez já tiveram com jogadores que já tinham estado comigo e que me conhecem. E não poucas vezes os jogadores que chegam para estar comigo a primeira vez já conhecem parte do meu ser, porque lhes é transmitido por quem lá está. Sim, claro. E que lhes dizem, olha, atenção a isto, é assim. Então, isso de facto vai passando. E eu acho que sim, acho que tem sido bem conseguido. Acho que temos formado bons grupos. Escolhemos esses jogadores que eu, quando falo em inteligência, também falo sobre isso. Falo sobre um dos pilares da inteligência, porque é preciso ser inteligente para perceber este contexto. Para perceber o que é que o treinador gosta para este espaço. O que é que ele quer ver defendido? Há alguma coisa que ele defenda que eu não defendo? Então vamos discuti-lo. Okay? Vamos discuti-lo. Conseguem-me explicar? Eu gosto de jogar o jogo pelo jogo. Não gosto de passar tempo. Mister, mas se tivermos a levar sufoco, então explica-me. Porque é que tu achas que devemos fazer esse antijogo? Porque se estivermos atrapalhados, eu acredito noutra coisa. Acredito que se estivermos atrapalhados, em vez de nos atirarmos para o chão, vamos estar concentrados e manter a posse de bola. Eu acredito nisto. Há forma de me provares o contrário? Não há? Acreditas nisto? Queres tentar fazer isto? Sim, senhor. Pronto. Mas isso é fundamental e tocou aí num ponto que para mim é extremamente importante e eu estou sempre a salientar, que é mostrarmos ao jogador a importância de fazermos algo e explicarmos e haver espaço para haver estes diálogos, para haver estas conversas, porque isto também permite ao treinador perceber as dinâmicas e a expectativa do jogador, não é? E permite ao jogador perceber, ok, o meu treinador quer isto por estes motivos, então vamos fazer. Dentro daquilo que é, há coisas que não são negociáveis. Claro. Ponto. Mas isso, lá está, estamos a falar de coisas óbvias. Mas é evidente que há um espaço para mim, enquanto treinador, para melhorar, claro que sim. E se me conseguirem demonstrar determinadas coisas, ou forma de pensar diferente da minha, que faça mais sentido, sim senhor. Agora, o que acontece muitas vezes é que o jogador faz, ou toma uma série de atitudes porque é normal. Ele não pensa nelas, mas é normal, vê alguém fazer. Sim, sim, eu já falei várias vezes, o jogador é substituído e é normal levantar o braço e mostrar desagrado, é normal. E pergunta, mas porquê que faz isso? Porque é normal. Mas isso não tem espaço, ou não deve ter espaço no futebol. Lá está, entra aqui contra um daqueles que é o princípio de um grupo, que é o respeito. É o respeito por quem lidera este processo. O treinador lidera o processo. O treinador, quando faz uma substituição, não está a querer, de forma nenhuma, menosprezar o jogador, de forma nenhuma. Nem prejudicar a equipa.
A equipa, claro que sim, claro que sim. E ao prejudicar a equipa, estaria a prejudicar-se a ele também. Exatamente. Está a tomar uma decisão que pode ser a decisão mais errada do mundo. Não dá direito ao jogador, na minha perspectiva, não dá direito ao jogador a tomar essas atitudes de desagrado. Não dá direito. Não dá de todo. Não dá de todo. Mas é uma coisa normal. E nós vemos, e mesmo comentadores, é normal. Ninguém gosta de ser substituído. É normal Não é normal. Passou, ou as pessoas tentam que seja normal, mas não é normal para quem toma a decisão. Estamos a normalizar algo sim, que não deveríamos fazer. Precisamente. Como o antijogo, como atirar-se para o chão para perder tempo. Estamos a normalizar uma situação que eu não quero que seja normal, pelo menos na minha equipa. E faço tudo para que isso não aconteça. E depois, mais uma vez, não basta dizer, e se perguntarmos a qualquer treinador se gosta do antijogo, todos eles vão dizer que não, e não, e não. É preciso, se isso acontecer alguma vez, chamar o jogador e dizer, olha, eu não gostei disto. Eu não gostei disto. Eu não quero isto para a minha equipa. Não basta dizer, eu não defendo o antijogo. Não. Toda a gente vai dizer que não defende o antijogo. É preciso quando os seus jogadores incorram numa situação dessas, chamar a atenção. E isso, eu também gostava de saber quem são os treinadores que o fazem. Não é dizer, eu não concordo com o antijogo. É depois, quando a sua equipa, alguém da sua equipa faz isso, até que ponto é que nós intervimos ou não, ou deixamos andar? Porque ser conivente com uma situação destas, está bem que eu não defendo, mas não posso ser conivente também. Se eu quero... deixando andar uma situação, vamos ter 2, 3, 4 e perdemos... E eu não querer efetivamente... se eu não quero efetivamente que isto aconteça, eu tenho que corrigir como aspectos do meu jogo. É exatamente a mesma coisa. Se eu não quero que um aspecto do meu jogo, eu não quero cruzamentos atrasados. Um exemplo ridículo, mas se há um cruzamento atrasado, eu vou parar, vou mostrar, olha, não quero o cruzamento atrasado. Eu vou querer corrigir isto. Não vou dizer eu não quero cruzamentos atrasados e depois não intervir sobre uma situação dessas. E passa-se o mesmo com esta situação. Não basta falar, não basta dizer que nós não concordamos, eu não digo aos meus jogadores para fazer isso, certo? Não digo aos meus jogadores para fazer isso, mas devo corrigir sempre que eles o fazem, se é um comportamento que eu quero mudar. E o que é que o Rui tem a dizer sobre feedback? Qual é a importância que o Rui dá ao feedback? Mais uma vez, dependendo do jogador, mas considero importante. Obviamente, em todos os momentos, seja no imediato, seja posterior. Também digo muitas vezes, os jogadores, acredito mesmo que os jogadores gostam de fazer o que o treinador quer, mas precisam de saber o que é que o treinador quer. E o feedback muitas vezes serve precisamente para isso. Eu às vezes posso estar a fazer uma coisa que eu acho que é correta, se não houver feedback da parte do treinador, eu continuo a incorrer nesse comportamento, a pensar até que estou a fazer bem e não estou, porque não houve algo que me dissesse, eu prefiro de outra forma. E esse equilíbrio são coisas que eu muitas vezes não falo, porque para mim é uma coisa tão natural do treino, a motivação. Também lhes digo muitas vezes, não esperem alguém que esteja sempre a passar-vos a mão na cabeça, e saibam quando eu digo muito bom, é mesmo muito bom. Porque as palavras ocas, mais uma vez, os jogadores sabem. Mas é isso mesmo, o feedback também tem que ser sincero, não é? Só pode ser sincero, mais uma vez, a verdade. E o jogador sabe isso tudo. E o elogio tem que ser sincero porque o jogador também sabe. Precisamente. Portanto, estamos os jogadores sabem tudo. Quando eu falo da inteligência deles, é em tudo isso. Não adianta nós darmos a chamada falsa moral, porque ele vai perceber. Ele vai perceber. E eu parto sempre desse princípio. Não adianta, nós não vamos enganar alguém que sabe exatamente como é que as coisas funcionam e que a seguir olha e vê outra coisa distinta. Portanto... Rui, permita-me também dizer-lhe uma coisa. Aquilo que o Rui me diz, para mim é natural, não é natural para todos. Pois, aceito. E por isso é que eu gosto tanto de trazer aqui, porque sei que há treinadores que nos estão a ouvir, há jogadores que nos estão a ouvir. Eu digo muito aos jogadores que acompanho, quando eles me dizem, eu não sei, o treinador não me dá feedback, eu incentivo muito, pede. Se tu achas que precisas, pelo menos de saber quais é que são as expectativas, o que é que o treinador tem para ti, o que é que ele precisa que tu melhores, pergunta-lhe. Verdade. E nós corremos o risco, e mesmo eu sabendo disso, há jogadores
que nós muitas vezes pouco tocamos. E eles estão a fazer um trabalho exemplar e nós poucas vezes somos pouco cuidadosos. Eu falo, sou pouco cuidadoso às vezes com situações dessas. E depois dou por mim, e lá me tento lembrar, porque passo 1, 2, 3 jogos, às vezes, vamos imaginar, sem dar um feedback positivo a alguém que está naturalmente sempre bem. Porque é que eu muitas vezes o faço? Porque acredito que esse alguém sabe e tem plena consciência que quando eu não falo nele está tudo bem. Mas de facto, Sim. pode haver uma ou outra situação onde ele precisa de alguma coisa. Sim. Agora, eu tenho alguns casos concretos em que eu sinto que raramente toco no nome deles, mas eles também sabem, mais uma vez, a tal relação, a ação com aquilo que nós dizemos. Eles também sabem que sistematicamente são utilizados, são as referências pelos mais diversos motivos. Portanto, é de facto uma coisa que nós devemos ter em atenção, sendo que eu, no meu caso concreto, numa ou noutra situação dessas, de estar... São jogadores que já os conheço tão bem que às vezes me esqueço de lhe dar... Isto é muito interessante e eu agradeço este testemunho desta forma porque acho que vai ajudar muitos dos que nos estão a ouvir, porque efetivamente é verdade. E se calhar há alguns desses que não se importam, eu estou aqui, o Mister conta comigo, há outros, mas eu nunca sei se eu estou bem, se posso melhorar alguma coisa. E quando eu falo em feedback, nem falo só no que já estás a fazer muito bem, que isto é importante, porque todos nós precisamos de reforço positivo e quanto mais somos elogiados por algo que estamos a fazer bem, mais queremos continuar a fazer essa ação pela qual estamos a ser elogiados. Mas há sempre possibilidades de melhoria e às vezes o atleta precisa disto. Eu não sei se o Mister quer mais alguma coisa. Sim. Mas eu do outro mal não padeço muito, de me esquecer pela negativa. Desse mal também, lá está, se calhar quando preciso efetivamente mais da outra parte do que propriamente não falar por alguma coisa que eu quero ver melhorada. Isso aí dificilmente acontecerá. Acontece mais do outro lado, de uma palavra positiva, podia ser mais uma, porque eles de facto estão sempre muito bem, mas e às vezes pode faltar, se calhar também por eu os conhecer tão bem e saber que eles sabem, porque essa é a base de tudo, é eles saberem, conhecerem bem o treinador também. Isso é uma parte muito, muito importante quando nós falamos disto da comunicação. Eles conhecerem bem a outra parte também. O que é que, quando ele diz isto, o que é que isto efetivamente quer dizer? Sim, porque isto é um pau de dois bicos, não é? Quanto melhor vocês conhecerem o jogador, melhor para a equipa, quanto melhor o jogador vos conhecer a vocês, também claro. Melhor para a dinâmica e para a performance dele. Não é? E para nós chegarmos ao jogador, conhecê-lo bem, isso é uma regra clarinha. Eu sei que em 14 anos, Rui, temos muitos momentos. Se eu lhe vou perguntar, eu ia dizer se eu perguntasse, mas eu vou mesmo perguntar, que momentos é que lhe ficaram assim mais marcados ao longo destes 14 anos? São mesmo muitos, pela positiva, pela negativa, pela carga do momento. São muitos, eu não consigo dizer momentos duros. Eu lembro-me na minha primeira geração, nós fomos para o balneário, estávamos apurados para a fase seguinte, e havia um resultado no outro jogo que ainda não tinha acabado que podia influenciar nós seguirmos ou não, e era uma equipa que precisava de ganhar por mais de 3 ou 4 golos, ou 4 golos, creio eu, e estava a jogar contra uma equipa que nunca tinha perdido por mais de 2, portanto, e quando nós fomos para o balneário estávamos em condições de seguir em frente, e recordo-me que houve uma série de golos, a equipa ganhou por 5-0, nos últimos minutos marcou 3 golos, creio eu, e ainda hoje me lembro do desânimo dos jogadores. Foi no nosso primeiro ano, e eu lembro do capitão, do Pedro Mendes, a chorar desalmadamente. Foi um momento marcante para mim, porque alguns deles tinham a noção, e eu acho que isso a nível de sub-21 existe muito,
que é a noção que é a última vez que estão a representar Portugal. Embora eles não o queiram, essa é a realidade. E sentir que se fez um trabalho bem feito e que não se conseguiu atingir um dos objetivos e que não se possivelmente poderia não voltar a estar numa situação daquelas de representar o país, é um momento muito, muito duro, muito, muito triste, e eu recordo-me desse momento, mas também me recordo quando fomos apurados, já não éramos há muito tempo apurados para uma fase final, das finais, quando fomos apurados para as finais que disputamos, da tristeza de não conseguir vencer essas finais também. Portanto, são tudo momentos muito marcantes, momentos em que eu tive que dispensar jogadores. Vamos 23 para a fase final, eu estou a treinar com 25 e tenho que deixar cair 2 jogadores. São tudo momentos que me marcam e que eu sei onde estava quando aconteceram, quem são os jogadores. Está tudo marcado, não é? Está tudo marcado. Está tudo marcado. E não é positivo, é evidente que não foram momentos agradáveis para mim, mas que eu tive, faz parte da tarefa do treinador. Lá está a tal justiça e injustiça, claramente injusto com aqueles jogadores, porque tudo tinham feito para lá estar e tinham qualidade também para lá estar, mas a opção do treinador foi outra. E aí é um momento em que o treinador não tem como não ser injusto para o jogador. Mas por outro lado, tentou sê-lo. O que é mais fácil para si? Iniciar um ciclo ou terminá-lo? Iniciar. De longe. Não há comparação sequer possível. Terminar um ciclo é sempre mais complicado. Esta questão de não voltar a acontecer é uma situação difícil, porque criamos afinidade com os jogadores. Normalmente é quando conseguimos o melhor ponto da equipa, ou seja, estamos a trabalhar juntos há mais tempo, tudo está melhor no último jogo do que mal seria do que no primeiro. Os jogadores tiveram anos de crescimento em termos de clube, são mais capazes em termos técnicos, conhecem-se melhor, conhecem melhor o treinador, então, portanto, tudo está melhor no final do percurso, e é quando ele acaba. Portanto, é uma situação mais complicada. Quando estamos a iniciar um processo, tem a sua dificuldade de voltar tudo ao início, com algumas peças que são fundamentais, que vêm de gerações anteriores, ou que vinham de gerações anteriores, e que facilitam esse processo, mas sabemos que há um retrocesso em termos daquilo que é o nível de tudo aquilo que queremos, seja o nível de jogo, seja o nível de comportamento, seja... Claro. Volta tudo um bocadinho. Tudo está mais fácil no final, disse o Rui, e há bocado estava-me a dizer, liderança calma, mais ou menos. Sim. Porque, de facto, há coisas que se vivem dentro dos balneários que são um bocadinho diferentes daquilo que depois é mais público. E eu sou um treinador de emoção. E quando eu digo que gosto de falar no final de um jogo, é isso também. E se eu estou aborrecido, estou aborrecido. Se eu acho que há coisas que temos que melhorar e que foi por alguma outra situação que poderia ter sido do nosso controle, eu vou ter que dizê-lo. E nem sempre se diz da forma mais calma. E os jogadores, se perguntarem aos meus jogadores se eu sou uma pessoa calma, não sei até que ponto é que eles o dirão dessa forma. Não acredito que seja uma forma como me caracterizem. Agora eu também digo, e há uma coisa muito importante para mim, e há uma diferença muito grande entre jogador e treinador. Cada milésimo de segundo a mais que nós temos para pensar, para depois agir ou reagir, é uma vantagem enorme. Uma coisa é estar dentro do campo jogador e ter uma reação a algo que acontece e não temos sequer tempo de pensar, embora eu acredite que haja trabalho que podemos fazer para isso.
no banco, aqueles segundos que nós temos para nos levantar, ou aqueles segundos que temos, é uma margem muito grande dentro daquilo que é o que devemos fazer e o que podemos fazer. Às vezes as pessoas esquecem-se que o treinador também tem emoções e que o treinador também é uma pessoa. Certo. Não é? Ainda assim, com mais tempo do que um jogador. Ou seja, eu considero que o treinador tem mais forma de tentar controlar esse... E a responsabilidade também. Apesar de ainda assim ser diferente de alguém que está na bancada ou que está em casa, claro que sim, claro, e muitas vezes estamos ali e sentimos a injustiça, normalmente é o que se sente, injustiça mesmo que ela não exista, nós sentimos essa injustiça, ninguém faz por fazer, mas aquela margenzinha para mim é muito boa, em termos daquilo que é o tempo para pensar. Rui, mas uma coisa é a emoção no jogo. Uhum. Outra coisa é este Rui, que não foge muito deste registro na sua comunicação no dia-a-dia, não é? E no jogo também tento não o fazer, a não ser que eu acredito que seja também necessária. Mas eu acho que é mais uma vez, acho que é uma coisa normal. O equilíbrio que muitas vezes falta quando falamos de futebol, principalmente em Portugal. O equilíbrio acho que tem que ser uma nota dominante disto, principalmente quando falamos, mais uma vez, para quem falamos. E quando estamos a falar para as pessoas cuja questão do resultado muitas vezes se sobrepõe a tudo, e se eu estou a falar para elas, convém que elas percebam aquilo que eu estou a tentar querer dizer. E como nós andamos sempre em muito alto ou muito baixo, em muito alto e muito baixo no futebol, não é assim. E mesmo em termos de um balneário, não é assim. E as pessoas devem perceber que muitas vezes a diferença, não estamos tão em cima como pensam, nem estamos tão em baixo como pensam. Porque de facto o trabalho é uma coisa regular. É uma coisa que é feita com, acredito eu, com cabeça, tronco e membros. É uma coisa que é pensada, é estruturada, é feita com um objetivo. Pode não estar a ser correto e podemos e devemos corrigi-lo. Mas temos parâmetros de avaliação que não são os parâmetros de avaliação das pessoas. Claro. E para as pessoas que o parâmetro de avaliação é apenas o resultado, então fica muitas vezes difícil tentar moderar esta situação. Ganhamos 5-0 e a equipa não há equipa que nos possa bater e vamos ser campeões da Europa, ponto. E perdemos 1-0 e somos os piores e vamos todos para a rua e acabou. Não é assim. Ou melhor, não deveria ser assim. Muitas vezes é assim. É assim. O adepto quer resultados, não é? Cabe-nos tentar educar para educar. Tentar fazer as pessoas perceber que há outra forma de ver a coisa. Não é educar. Eles considerarão que estão educadas e depois vem o chavão, mas a alta competição é para ganhar. E nós perante isso não podemos. É uma batalha um bocadinho perdida, embora eu não me importo de continuar a tentar dizer que há outra forma de ver a coisa e que não existe a vitória sem um processo antes. Tentar dizer aos outros, aprender nós próprios, e o Rui já me falou aqui que está sempre a procurar aprender mais e contou-nos aqui um episódio precisamente com um jogador. Qual ou quais é que foram as lições que mais aprendeu com os seus jogadores? Eu fui jogador também. Portanto, digo que assenta muito nessa... Assentam muito aí. Como disse, eu relatei aqui uma situação... que foi aquela mais diferenciadora de tudo aquilo que eu tinha vivido até então. Foi uma situação que me apanhou, foi a primeira vez que eu não soube o que fazer. Não consegui perceber. A primeira vez que eu não consegui perceber uma situação, não consegui perceber um jogador. Mas, tirando isso, são aqueles... os momentos de o fazer. Uma coisa que eu tento fazer também muitas vezes para passar esta mensagem, se nós vamos dizer uma coisa que os jogadores já estão à espera, se calhar ela vai entrar menos do que criar ali algum impacto. Às vezes eles até podem... Lá está o tal Rui
que tal treinador que chega ali e vai ser mais duro, se calhar uma ou outra vez eles estão à espera de algo talvez mais agressivo, e se a abordagem for diferente, captamos a atenção de outra forma. Ou seja, eles estão à espera que eu chegue ali e que parta aquilo tudo, e uma abordagem calma vai chocar, e ao chocar, se calhar a mensagem é apreendida de outra forma. Isto também aconteceu uma outra vez. Tentar que seja algo diferente para captar a atenção. Isso é pensado, Rui? É que sim. Esta já é uma parte mais estruturada. Sim, há coisas que, lá está, que vamos tentando perceber. Sim, se eles estão à espera disto, a mensagem se calhar passa melhor de outra forma. Se tiver que ser assim. Fizeste a pergunta porque eu falava aqui no segundo episódio deste mês, uma das sugestões que eu dava aos treinadores era: prepara a tua comunicação da mesma forma que preparas o teu treino e pensa o que é que eu quero impactar, onde é que eu quero tocar cada um dos jogadores. É importante esta preparação prévia. Claro que sim. E a preparação prévia pode ser de facto bastante antes, mas temos sempre 5 minutos antes de abordar mesmo os jogadores. Podemos deixar que a emoção fale, e eu gosto de o fazer, volto a dizê-lo, gosto de o fazer, mas tenho que perceber os momentos para o fazer também. Lá está. Tenho que perceber os momentos onde eu acho que podemos tocar. Portanto, faz tudo parte de uma gestão, e saberá com certeza, não há uma... Não é estanque. Exatamente, não há nada fixo que diga é assim. Eu acho que isso não existe. Depende do momento, depende do contexto, depende de tanta coisa, do que vem a seguir, do que não vem, Tendo em conta isto que estamos a falar agora e estas opiniões, estes pareceres que o Rui me está a dar, se tivesse aqui uma turma de treinadores jovens em início de processo, Rui, quais é que seriam assim os melhores conselhos que daria a esses treinadores? Lá está, jovens, início de processo. Quais são as suas ambições? Que é preciso tentar perceber também. Mas claramente, para treinadores, a questão da dedicação ao treino, da paixão que tem que ter pelo treino. O que eu tento fazer sempre é dar esta perspectiva do processo e não do resultado. Eu tento fazer sempre isto, sempre que falo para grupos, principalmente treinadores, mas que eu sei que não é fácil. Quando existe dependência financeira, quando os lugares de treinador são tão limitados e os treinadores sabem que vão responder por resultados, infelizmente é assim. É difícil convencer que se deve ter outro tipo de comportamento e outro tipo de postura. É difícil. A estabilidade financeira também nos permite ter à vontade diferente e uma forma de encarar isto diferente. Quando nós dizemos, pensem pela vossa cabeça, esqueçam, o presidente é para liderar, mas no balneário quem manda são vocês. É difícil dizer isto quando há dependência de alguém, pelos mais diversos motivos. É muito mais difícil defender isso do que alguém que, independente, que está estável, que aquilo não é o ganha-pão para sustentar a família. São situações totalmente diferentes. Portanto, é evidente que, idealmente, eu dir-lhes-ia agarrem-se aos valores, agarrem-se a isto. E vou continuar a dizer. Agora, percebo que não seja tão simples quanto isso seguir uma linha assim. Eu percebo isso. E vou pegar em mais uma coisa que o Rui disse, porque acho que também pode ficar aqui salientado, que é a influência, obviamente, de uma direção. E às vezes quando os atletas acham que o treinador faz pressão sobre eles, e qual é a pressão que o treinador também tem, não é?
para eu estar a transmitir isto à minha equipa, porque existe uma hierarquia, existe alguém acima de um treinador que também faz pressão e isto reflete. Mas o treinador é tão melhor quanto melhor lidar com essa pressão. Claro. Pronto. Isso estamos de acordo. E os jogadores vão saber isso também. Sim, E vão valorizar o treinador de outra forma quando sabem que, mesmo tendo muita pressão, o treinador mantém uma coerência e uma postura. Como o jogador também vai ser melhor quanto melhor lidar com essa pressão. E o treinador, lá está, faz parte do ser bom treinador ter essa capacidade, como fará parte do ser bom jogador saber lidar com isso. Portanto, são coisas que o jogador também deve saber. Quando falamos às vezes hoje em dia do jogador ser muito mais mimado do que era anteriormente, porque tem outras opções, porque se não joga ali o empresário diz que vai jogar noutro lugar, porque uma série de fatores que esta resiliência, esta capacidade ou necessidade de saber que também tem que sofrer, cada vez está menos presente no jogador. Mas ele vai ser melhor se mantiver estas características. E agora, é um facto, o treinador também sofre pressão, ou pode sofrer pressão de cima. Depois, mais uma vez, isto é como também quando se conhece o treinador, também se percebe que não adianta fazer pressão. E isto também é uma coisa que vai acontecendo. Portanto, se calhar este treinador que já marcou uma forma de estar, uma postura, acaba por receber menos pressão do que outro que não marcou essa forma de estar. Vou pegar nisso, porque o Rui falava-me, mantém-te congruente com os teus valores, não é? Mantém os valores, e a verdade é que quando nós permitimos que nos pisem os valores, nós não vamos estar bem. E se eu estou numa estrutura em que os meus valores não são respeitados, eu vou sentir, vou transmitir aos meus jogadores e depois as coisas podem efetivamente descambar. Vão descambar. Sim. Vão descambar, é uma questão de tempo. Sim. Aliás, na carreira de um treinador é tudo uma questão de tempo, mas acredito eu, vão descambar mais depressa. Mais depressa, sim. E é mais depois, torna-se até mais difícil esta gestão da emoção, porque eu não estou bem. Não é? Pois, é possível. E Rui, a mensagem, já vimos aqui a mensagem para os treinadores e mensagem para os jogadores. Que mensagem é que gostaria de deixar aqui para quem nos está a ouvir? Que se divirtam a fazer aquilo e que tenham, não fujo muito esta questão da paixão pelo jogo, por aquilo que fazemos. Eu acho que isso é muito importante. Acho que é mesmo muito importante. Eu, quando comecei a falar da minha situação, foi uma coisa que eu sempre senti durante o tempo todo que joguei, foi esta, ir para o treino sempre como ia para onde queria estar, a fazer o que gostava, e às vezes hoje em dia parece que isso não existe tanto. Continuamos a ver um outro jogador que claramente os olhos brilham quando falamos disso, ou melhor, vemos mais jogadores a quem os olhos não brilham quando falamos disto. E eu acho que é uma coisa que eles vão ter que modificar. E não estou a falar a nível de seleção, estou a falar quando vemos alguns jogos e estamos a ver jogadores que parece que estão ali por estar, não transmitem nada a quem está da parte de fora. E eu acho que isso é muito importante. E serem mais resilientes, a adversidade faz parte desta vida. Normalmente há uma seleção natural que acaba por acontecer, mas acho que eles estarão mais preparados quando souberem lidar com essas adversidades. E agora, como é que se lida com as adversidades? Que meios é que eles têm para lidar com as adversidades? Isso depois já compete a cada um. Muito. E está cá uma Filipa também para ajudar nesse sentido. Isso é uma coisa diferente, claro. Rui, muito obrigada por esta conversa. Vou-lhe oferecer um elástico, porque eu ofereço sempre um elástico aos meus convidados. E eu vou-lhe dar um verde, Rui. E vou-lhe dar um verde porque eu tenho a certeza que durante 14 anos o Rui contribuiu para a esperança de muitos atletas, muitos jogadores, e há de continuar a contribuir com toda a certeza. Portanto, verde é a cor da esperança. Obrigado. Esta é a sua cor. Sim, aqui do Invisível. Okay. Foi um gosto tê-lo comigo. Rui, obrigada pela disponibilidade mais uma vez. E continuação.
E o que é que fica deste episódio com o Rui? Em primeiro lugar, eu vou começar por esta que foi uma das últimas frases que o Rui nos disse: a adversidade faz parte. E como é que nós lidamos com esta adversidade? Procura manter o equilíbrio, procura manter toda esta gestão daquilo que é a tua paixão. O Rui tocou muitas vezes nesta palavra, a paixão pelo desporto, a paixão por aquilo que tu fazes. Lembra-te sempre porque é que começaste, porque é que estás aqui. E quando nós trabalhamos com paixão, com alegria, com entusiasmo, as coisas certamente correm melhor. Trabalha. O trabalho é fundamental. Lembra-te, mais importante do que o resultado é o processo. E seja enquanto atleta, seja enquanto líder, enquanto treinador, leva também estas duas palavras: coerência e postura. Obrigada por estares desse lado, obrigada por assistires a mais um episódio do Invisível. Vejo-te na próxima semana. Rui, foi um gosto e boa sorte para os novos projetos. Obrigadíssimo. Obrigada. Obrigado.